época de fulgores e de encantos. Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. O meu nome é Claude Marie Abayomi Bantu Fiorentino Dias, mas o meu nome artístico eu sou conhecida como Claude Dias. Fui uma criança muito feliz, brincava às vezes ali na frente de casa, brincava dentro de casa, na escolinha, e já gostava de escrever desde pequenininha e gostava sempre de poesia. Sempre fui muito incentivada pela minha avó paterna, minha falecida avó, saudosa, Dona Nair. Ela sempre me incentivou muito. Quando tinha festinhas de catecismo, ela me botava para recitar, me botava para dançar, e eu adorava. Então, acho que essa coisa artística foi muito incentivada a partir dela, assim. Falando de infância também, foi dos 9 aos 14 anos, os meus pais viram uma aptidão minha, assim, na parte musical. E todo final de ano eles me davam um presente, podia escolher o que quisesse, assim. E aí, uma vez eles me levaram numa loja e eu escolhi um tecladinho. E eles se surpreenderam, falaram, ué, né, um tecladinho. E aí compraram para mim e eu comecei a tirar as primeiras músicas através desse teclado de brinquedo, o que os fez me matricular numa escola de música, onde eu estudei dos 9 aos 14 anos órgão eletrônico. Então, hoje em dia eu toco órgão eletrônico, piano, graças a essa visão que os meus pais tiveram. E naquele mesmo período surgiu um grupo de jovens passando nas escolas e passou na minha escola, na minha classe, convidando a gente para fazer teatro. Era uma peça do século XVIII, chamada Semiópera Introitus, que era da Associação Cultural Tespes, direção da Marga Blois, saudosa Marga Blois. E aquilo me despertou. Falei, por que não? O momento que eu decidi, é isso que eu quero para a minha vida, como profissão, ser atriz, foi durante o processo no Grupo Tespes. Porque, como eu falei, iniciei não como atriz, fui ajudando na equipe de apoio e tudo mais, mas quando eu coloquei meus pés no palco, aí não teve jeito, gente. Eu realmente me apaixonei pelo ofício. Aí, em 97, eu fui convidada pelo Grupo Encenação, que quem dirigia na época era João Carlos Luz, para integrar um grupo de pesquisa das peças de Nelson Rodrigues, e acabamos encenando Viúva, Porém Honesta, que apresentamos não somente aqui em Itapetininga, mas também em São Paulo, e em alguns festivais. Participamos também no Conservatório Dramático e Musical em Tatuí. Logo depois foi quando eu fiz o teste para entrar para o Teatro Escola Célia Helena, e passei e tive que abandonar o espetáculo e segui com o começo do teatro profissional em São Paulo. A primeira peça profissional que eu participei em São Paulo chamava Festa. Esse espetáculo no antigo Teatro TBC. Outro espetáculo que eu adorei ter feito, chamado Caminho Real, espetáculo de direção do Nelson Baskerville, foi em 2007, no Tucarena. Foi um espetáculo, inclusive, inédito do Tennessee Williams. O teatro transformou aquela pessoa tímida, que começou a fazer teatro para tirar a timidez, uma pessoa que tem coragem de falar aquilo que pensa, de se expressar, e não de forma agressiva, com verdade. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Falam, você é muito agressiva, quando a gente fala a verdade, né? É aquela história que os antigos falavam, às vezes a verdade dói, às vezes a verdade incomoda, às vezes ser de verdade incomoda. E eu sou de verdade, então eu tinha um sonho cor-de-rosa quando eu era criança, de que eu ia ter vários amigos, eu queria ser amiga de todo mundo, queria, sabe, abraçar o mundo. E hoje em dia eu vejo que não é bem assim, infelizmente. Então eu acabei descobrindo que tem pessoas às vezes que gostam muito de mim, tem pessoas que me odeiam sem eu ter feito nada, só porque eu existo. E se eu existo, aí fica aquela frase daquela música, né? Os outros são os outros e só.
2016, eu fui fazer um curta-metragem chamado Lugar para Ninguém, direção da Fabiana Carlucci, com argumento do João Fábio Cabral. E aí eu fui fazer a personagem título, que era Quixaba, e era uma mulher trans. Só que tinha uma questão que ela não transicionava no filme, no curta-metragem. Ela já estava mulher trans, desde o começo do filme. E aí, quando eu comecei a fazer, eu ainda não tinha batido o martelo falando, eu sou uma mulher trans. Foi um processo durante aquele ano. Quando eu transicionei, eu tive um grande impasse, assim, porque eu não tinha mais para onde correr, na verdade, eu não tinha mais o que fazer, porque era uma coisa que estava muito forte dentro de mim e eu precisava colocar para fora isso. E era uma coisa que me incomodava muito, que todo mundo já estava notando, né, que estava muito forte essa questão trans na minha vida e que eu não estava dando esse pontapé definitivo, né? E aí, quando eu dei o pontapé, né, definitivo, né, da transição, o meu grande medo era o medo, obviamente, familiar, né, de como as pessoas da minha família iam reagir a isso, e também profissionalmente falando. Porque as pessoas me conheciam antes como ator, né, como Clodoaldo Dias, e de repente é a Clode Dias. De repente é um novo recorte, é uma nova existência ali dentro daquela existência que já existia. Parece papo de maluco, mas não é, gente. É isso, né? Eu dei vazão à minha essência definitiva, como sempre foi, mas que por várias questões nunca pude externar, nunca pude falar, muitas vezes de uma forma ali sempre solitária, vivendo aquilo, mas não podia, porque eu venho, né, de um recorte anos 80, venho de uma geração anos 80, e que possivelmente se eu falasse alguma coisa disso nos anos 90, ou mesmo nos anos 80, eu era tido como uma pessoa louca, né? Então iam me levar para algum lugar psiquiátrico. E é engraçado que todos os meus colegas percebiam isso quando eu era pré-adolescente, né? Então essa energia já estava ali, já estava colocada, né? E ter que enfrentar isso, eu transicionei com 39 anos, já numa fase super adulta, né? Então, assim, não foi fácil, né? Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil. Eu acho que é uma vitória a cada dia. Na minha família, acho que a minha mãe teve um pouquinho mais de resistência. Meu pai entendeu mais, olha, por ser homem, ele entendeu até muito rapidamente, né? Meu pai sempre falou que sempre me amava, sempre me acolheu nesse sentido. Eu acho que a mãe era mais difícil nesse lugar, sabe? É engraçado que eu não estou falando sobre afeto. Minha mãe sempre me amou como eu sempre amei minha mãe. A mesma coisa com meu pai. Acho que a questão é sobre reconhecimento. A minha mãe um dia eu fui o primeiro filho, a primeira filha. Então, ela não me reconheceu como filha no nascimento, ela me reconheceu como filho, o primeiro, né? E aí, de repente, esse filho transiciona. Para ela foi mais difícil, mas ela não perdeu um filho, ela ganhou uma filha. Eu acho que o nosso encontro, assim, nosso reencontro foi muito bonito, assim, principalmente na pandemia, que eu tive ali com eles no dia a dia em casa, né? Voltei para Itapetininga, morando ali todos os dias. Depois ela veio a ficar doente, né? Teve AVC, então ajudei a cuidar dela, né? Então acho que tudo isso fortaleceu a nossa relação. Eu acho que a beleza de toda essa história foi isso, que a gente se tornou mais próxima uma da outra. Então acho que isso é o que eu posso tirar de um saldo positivo dessa nossa relação. Eu amava minha mãe me amava, assim como eu amava meu pai me amava. Profissionalmente falando, acreditem, pessoas até do mesmo meio artístico, muitas se afastaram, mas também muitas se aproximaram. As portas do streaming se abriram para mim, coisa que não aconteceu comigo quando eu não era transicionada. Então houve uma curiosidade das pessoas saberem quem era essa atriz, Clode Dias. 2020 entrei para o streaming, acabei fazendo a série Manhãs de Setembro pela Prime Video, fiz as 2 temporadas.
Depois emendei com As Five, a segunda temporada da Globoplay. Fiz um filme da Ana Mulaerte, O Clube das Mulheres de Negócios. E aí, enfim, adentrei dentro do streaming, do cinema nacional, e as coisas começaram a acontecer de uma forma um pouco mais bacana, assim, para mim. E aí, 2023, foi agora mais recente, foi quando eu tive muita dificuldade com relação ao audiovisual, porque é isso, gente. Eu fui encantada pelo Canto da Sereia, que é o audiovisual, falando de streaming, porque trabalhei com grandes atores que eu muitas vezes vi adolescente trabalhando na televisão, e de repente eu estava trabalhando com essas pessoas, né? A maioria atores globais e tudo mais. Por sinal, só trabalhei com atores globais, teve produções, até como o filme da própria Ana Mulaerte, que eu entrei no set, eu olhava para um lado Irene Ravache, do outro lado Cristina Pereira, do outro lado Luiz Miranda, do outro lado Rafael Witt, do outro lado Itala Nandi. Eu falei, gente, né, obrigada. Estou aqui, né, com essas estrelas todas. No Brasil é muito desafiador. Eu costumo dizer que para existir, assim, é um ato de resistência passar um batom e sair na rua. Já é um ato revolucionário para mim, como existência como mulher trans, preta. Agora, artista, é isso. Eu busco viver da minha arte, daquilo que eu possa passar para as pessoas, daquilo que eu possa inspirar as pessoas, porque eu acho que tendo quase 50 anos, né, eu tenho 48 anos, daqui 2 anos faço 50 anos, eu acho que o que fica, mais do que para mim, é o que eu quero passar para as pessoas, sejam como eu ou não como eu, né? Que eu sirva de alguma forma de inspiração para que as pessoas elas sejam primeiramente elas mesmas, que elas lutem pelas suas causas, que elas defendam a arte como eu defendo a arte até hoje. Comecei com 14 anos, né, como eu disse para vocês, e estou aí no front até hoje. Mas não é quando falo front, não é uma guerra de dor, não é uma guerra, né? Porque a gente fala de pessoas transvestigêneres, de transfobia, a gente, né, sempre tem aquele discurso né, que a gente sofre o ódio. Eu não busco ódio, eu busco amor. Então, assim, eu vivo a minha vida, eu procuro dar o meu melhor para as pessoas. Mas o mundo é isso, né? O mundo tem de tudo, né? O mundo é plural. E até isso eu tenho que respeitar, né? Mas é óbvio que quando eu recebo algum tipo de ação que me atravessa, é dolorido, né? Eu quero existir, eu quero mais dessa vida artística, né? Eu quero poder acontecer, eu quero ser, eu quero estar em todos os lugares, eu não quero cair numa estatística de morte, né, de 35 anos, é a estimativa para pessoas trans. Nossa, eu tenho que celebrar, porque eu já estou quase cinquentona e estou aí, né, buscando levar sempre emocionar as pessoas, levar reflexão. Eu sou bicho do teatro há muitos anos, então, para mim, estar aqui sentada nesse chão, que para mim é sagrado, é reverenciar, é agradecer. Eu tenho muito que agradecer, apesar de todas as dificuldades que a arte pode me dar, ela também me trouxe muita coisa boa. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. I'm calling you. Can't you hear me? I'm calling you. Eu procuro ser uma pessoa muito espiritualista. Então,
Eu sempre peço proteção primeiro a Deus para me dar força. Peço proteção aos meus guias, aos meus mestres, mentores espirituais, porque às vezes a gente se encontra assim numas certas encruzilhadas da vida que você não consegue enxergar espaço ou luz para onde você vai. E aí eu sempre me agarro muito a Deus, primeiramente, e a espiritualidade. No teatro fiz até março um trabalho lindo chamado Jardim das Cerejeiras, do Chekhov, direção do Rui Cortez, foi maravilhoso, no Teatro Anchieta, lá no Sesc Consolação. Mas é muito difícil se manter da arte. Mas eu não quero viver de outra coisa que não seja da arte. Então, assim, para mim é muito difícil. Eu sou aquela pessoa teimosa no sentido, eu quero, porque quero continuar dentro da minha área. Em 2022, nasceu longa-metragem. Esse filho querido, o primeiro de muitos, assim espero. Eu, além de ser atriz, ser dubladora, ser diretora, eu também sou poeta. E vou ler um trecho de longa-metragem para vocês. Era um jogo sádico, mas por vezes divertido, assim pensava. Gostava de arrancar flores do jardim, picotear folhas verdes e jogar boas sementes nos bueiros em dias de chuva. A caminhada era obrigatória, embora longa. Pernas inchadas, pés doloridos, mas adelante. Ia, caía, ia, ria, sofria. Infernos são doces purgatórios, melados. Céus indecifráveis. Par ou ímpar, ganhar ou perder, sobreviver. Ó lua branca de fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu des abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo.